tem aquele crente da igreja e aquele crente servidor que está no campo. Esse sou eu. Hoje, aí eu estava conversando com a irmã, aí eu falei para ela assim, o crente não tem lutas. Eu não sei se vocês vão me entender. O crente não tem lutas. Quem tem luta é só o servidor. Porque o crente, ele é frio, né? É aquele crente que não age hipótese alguma. Nem se você colocar um ferrão nele, ele não vai. Agora o servidor, né? O Satanás tenta atrapalhar ele porque ele vai buscar, ele vai atrás, né? Esse é o crente servidor, que é eu. Então, ela falou assim, gente, eu nunca pensei nisso, né? Que tem muito gente crente. Tem aquele crente que fica lá na igreja, né? Esperando ver a nós. E tem o crente servidor que vai até você. Então, eu me considero muito que eu sou uma dessa, né? E nem por isso nós não vamos deixar de ir no Brasil ou qualquer lugar, porque eu não passei num teste por causa de 2 segundos, né? Eu sou uma mulher bem vivida, eu já fui uma mulher muito sofrida, já passei muita necessidade. Quando alguém começa a falar assim, eu passei aquilo outro, eu nem falo da minha vida, que senão ela vai chorar primeiro do que o que ela está terminando de contar. Eu já fui uma pessoa que passei muita necessidade da minha vida. Por isso que eu sou essa pessoa servidora. Porque eu não aguento ver as pessoas passar necessidade se eu posso ajudar com um pouco que eu tenho. E eu gosto muito de falar isso aqui. Nós temos que ter muito cuidado. Porque aonde está seu coração é que está o Espírito Santo de Deus. Se seu coração está em dinheiro, o seu Espírito Santo de Deus, o seu Deus está no dinheiro. E se seu coração está em carro, o seu Deus é o carro. Nós temos que ter muito cuidado com isso, viu, gente? Eu sou uma pessoa, eu fui muito pobre, eu ainda sou pobre, mas eu fui muito pobre de passar necessidade, né? Sim, nunca passei fome, mas já passei muita necessidade. Então, hoje, como Deus me abençoou, que eu posso dividir um pouquinho o que eu tenho com vocês, o que eu ganho com vocês, eu sinto prazer fazer isso. E eu quero que as pessoas copiem o que eu faço. Que se todo mundo começar a copiar o que eu faço, todo mundo vai ser abençoador. Porque hoje o Cauã, eu converso muito com os meninos, e o Cauã sempre a gente troca mais ideia, porque ele está mais tempo no projeto. Aí eu falo para ele, a minha vontade, o que tem dentro de mim, a minha vida inteira é doar, né? Tem pessoas que veem para ser abençoada e tem pessoas que veem aqui nesse mundo para abençoar. E eu me classifico que eu sou uma pessoa que eu vim para abençoar as vidas das pessoas. Amém? Então, nós temos que ter um certo cuidado. Eu quero até ler um poema, eu escrevi um poema, eu vou gravar ele, vou jogar nas minhas redes sociais para vocês entenderem realmente o quanto é difícil lidar com pessoas que não é abençoador. Eu escrevi tipo uma cartinha, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou gravar um vídeo para os meninos produzir e colocar. É muito difícil você lidar com o ser humano, porque você tem que fazer as coisas, mas não pode pensar nada em troca, tá? Porque nós, ser humanos, somos muito falhos, né? Enquanto você está abençoando, ele é seu amigo. E quando você para de abençoar, às vezes ele nem lembra de você. Mas nós não fazemos isso para as pessoas pensando algo em troca. Nós fazemos isso para as pessoas pensando no nosso galardão no céu. E quando eu falo para vocês, né, que eu oro muito. Por quê? Porque a gente tem que ter uma reserva guardada, né? A hora que a gente clamar pelo Senhor, Ele está... às vezes, no momento ali, você não orou, mas você tem uma reservinha guardada com Ele, né? Eu gosto de falar um crédito, né? Que todo mundo guarda um dinheirinho no banco, não guarda? Que uma hora que precisar, a gente tem uma reserva no banco, né? Então, com Jesus não é diferente, com o Senhor não é diferente. Nós temos que orar, nós temos que guardar nosso coração, né? Porque quando nós precisar dele, nós temos uma reserva guardada com ele. E veio muitas pessoas perguntar para mim se eu fiquei triste de não ter passado no teste ontem por 2 segundos. Eu falei, não.
eu sei que eu sou uma servidora e tudo para mim não é fácil. Tudo que eu consegui até hoje foi com muitas lutas e muitas batalhas. E não tem nada nesse mundo que me entristece. Nada. A única coisa que me entristece é ficar longe da presença do Senhor. Mas não tem nada que me entristece. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui rapidinho e vou fazer uma oração, já vou louvar o Senhor e você já está com a oportunidade de entrar, tá bom? E eu quero pedir vocês, continuem orando por nós, continuem orando pro projeto, né? Agora eu tô com 4 rapazes trabalhando no projeto, né? Missionária, por que você tá com 4 rapazes e não tem nenhuma moça no seu projeto? Eu não sei. As coisas de Deus a gente não entende, né? O que Deus vai preparando, vai colocando no projeto, se é de Deus, vai entrando e nós vamos aceitando e abraçamos como família. Amém? E se tiver alguma moça que quiser entrar no projeto, se faz o trabalho dos meninos, quiser encaixar aqui, vem todo mundo para o projeto. É assim que nós fazemos. Amém? Eu quero dizer para vocês que não é porque eu escolhi os meninos, não. Portanto, começou a trabalhar comigo, foi uma moça, né? Não deu certo. Aí o rapaz ficou, de um rapaz já veio outro e agora chegou mais um. Graças a Deus, né? O Senhor faz assim. Quando você vê que não tem mais jeito, Deus vai preparando tudo. Eu gosto sempre de falar que o Senhor, às vezes, dá uma sacudida, né? Coloca tudo numa bacia, né? É como você colocar umas pedras na bacia e dá uma sacudida. O que é bom vai ficar dentro da bacia. O que for fora, de você sacudindo, ele vai saindo fora. E eu me considero muito o trabalhar de Deus assim. As coisas, quando você ora, quando as coisas não é bom, que não é bênção na sua vida, ele coloca na peneira ou numa bacia e começa a sacudir. O que é bom vai ficar. E o que não é bom, ele vai tirar. Amém? E assim é a nossa vida. Nós temos que amar todo mundo. Mas nós não somos obrigados a andar com todo mundo. E eu quero dizer para você, nem todo mundo que sorri ao nosso lado é nosso amigo. Às vezes a pessoa está sorrindo ao seu lado e é o prazo que você vira as costas, né? Ele está te punhalando pelas costas. É a única pessoa que nós podemos acreditar é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele, não importa quem é você, ele te ama de qualquer espécie que você é, de qualquer forma que você é. Esse que nós temos que seguir e nós temos que copiar de verdade. Ele não importa quem é você e ele vai te amar. E esse é o projeto Missionária Maria Oakley. Não importa a sua religião, não importa se você é branco, se você é preto, se você é grande, se você é pequeno, não importa. O que importamos é o que tem dentro do seu coração e é o que tem dentro do nosso coração. Eu quero dizer para vocês, nós somos iguais. E hoje, eu estava conversando, hoje eu comecei a conversar muito, hein, gente? Hoje eu estava conversando com a mulher que a minha empresa presta serviço para ela, e eu estava falando com ela, né, tem que ter muito cuidado. Porque nem todo mundo quer seu bem, né? Às vezes ele fica te especulando algo da sua vida para tentar te derrotar, né? E não é todos, eu já falei para vocês, tem uns crentes, né? Não é todos crentes que quer seu bem. Nós temos que olhar muito para esse lado. E nós temos que ter um coração abençoador. Mas nós temos que ter cuidado, que até Jesus escolheu os discípulos para andar com ele. Não é todo mundo que nós convidamos para vir na nossa casa. Não é todo mundo que vai andar do nosso lado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que amar todo mundo, mas não é todo mundo que vai ficar do nosso lado. E aquelas pessoas que não estão do nosso lado, nós temos que orar mais por eles ainda, né? Porque ele precisa mais de oração, porque às vezes ele está um pouco afastado de nós. E aquela pessoa que está do nosso lado, nós estamos orando todo dia, abençoando a vida deles. E aquela pessoa que está longe de nós, que nós conhece, às vezes a gente deixa de orar. Amém? Eu vou ler uma leitura da Bíblia aqui e vou fazer oração e já vou dar oportunidade para vocês entrar, né? Porque se vocês deixarem hoje, eu estou bem comunicativa, né? Eu acho que é porque eu passei o final de semana sem falar com ninguém, né? Eu me entranquei sábado, né? Durante o dia, e o domingo não falei com ninguém, né? Fiquei só mesmo estudando, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor. Eu acertei tudo, mas perdi o horário. Por 2 segundos eu perdi minha prova. Mas tá bom, né? O importante é que eu tô aqui firme e forte. Quando eles me convidar, eu vou lá de novo, né? Só que agora eu vou ser mais rápido, vou acelerar, né, gente? Nem tudo com lentidão você chega onde você quer. Mas eu não sabia que eu tinha o limite de horário.
eu tinha que acertar tudo dentro de 10 segundos. E eu acertei a última 12 segundos. Passei 2 segundos e ela não aceitou. Aí ela me reprovou. Mas eu não saí lá chorando não, saí de cabeça erguida. Não é um teste que vai me derrotar, né? Tô sadia, tô feliz. Então, essa é a parte mais importante. Hoje o Cauã tava conversando, eu falei para ele assim, tanta gente pedindo ajuda, né? E meu coração fica triste, né? Quando as pessoas me pedem ajuda, eu não tenho como ajudar. Aí eu falei, Cauã, eu tenho um coração assim, quando as pessoas me pedem que eu não consigo abençoar a pessoa, eu sofro com isso. Aí ele falou assim, eu não tenho dúvida do coração da senhora, que eu conheço a senhora, né? Então quem me conhece, quem vive perto de mim, sabe que eu sou assim. Eu tiro o meu último e dou para abençoar a vida da pessoa. Uma coisa que eu não aguento a pessoa falar para mim que está com fome. Eu nunca passei fome, passei muitas vontades de comer coisa diferente e muitas necessidades, muitas coisas, mas fome eu nunca passei. Mas isso é uma coisa que está dentro do meu coração desde criança, que eu tiro. Quando eu era criança, minha mãe me desse um bolo, alguma coisa, tivesse uma criança perto, eu pegava o meu bolo e dava para a criança. Então, toda a vida eu tive esse coração e eu espero que vocês comecem a ter o mesmo coração da missionária Maria Oakley, porque se vocês tiverem o mesmo coração que eu tenho, voltado pela obra, nós vamos fazer essa obra crescer e nós vamos abençoar muitas vidas. Gente, eu não posso deixar de falar isso aqui agora. Eu conversando com a senhora, ela tem 84 anos, para nós que vai para a rua entregar a cesta básica. Ela falou que nunca viu um projeto desse e quer estar com nós na rua, entregando a cesta básica. É muito bom, né? Saber que as pessoas estão conhecendo nosso projeto e estão abraçando o projeto. Está vendo que esse projeto não é uma brincadeira. Esse projeto veio para abençoar a sua vida, né? E quando o projeto crescer, nós vamos abençoar de muitas outras formas. Não é só de cesta básica, não é só de pagar um remédio, não é só de ajudar com uma viagem, né? Vocês ainda não me conhecem, que agora que nós estamos começando, né? Mas vocês vão me conhecer e vai conhecer o trabalho que a missionária Maria Oakley começou 35 anos atrás. Amém? Vamos ler para nós começar? Senão eu não vou deixar vocês falar hoje não, porque hoje eu estou bem falante, viu? Mas não é porque eu não falei hoje não, viu, gente? Porque hoje foi um dos dias que eu mais falei no meu trabalho, porque a mulher ficou atrás de mim 24 horas. As 2 casas que eu fiz foi uma benção, glória a Deus, né? Porque eles gostam de mim, infelizmente, fazer o quê? Eu vou ter que marcar 2 horários, um para conversar, o outro para limpar a casa. Tô chegando a um ponto quase fazendo isso aqui.